Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. Nós estamos aqui, pedimos licença para entrar no seu lar juntamente com o Senhor Jesus, né? Que você que está assistindo a gente pela TV BR8, também pelo canal do YouTube, também pelo portal, aonde quer que esse vídeo chegar, que o Senhor Jesus chegue juntamente e possa fazer uma obra na sua vida. E hoje eu estou aqui com ele, que é um pastor, ele é muito conhecido nos eventos, tem quase a minha idade, não vamos falar a idade, né, pastor? Ele é casado com a irmã Vanessa Cristina, que é uma bênção. Ele dirige lá em Pindorama, a Assembleia de Deus, do Ministério do Marido, do presidente do pastor Ademilson. Um abraço, pastor Ademilson. Nós convidamos ele, conseguimos trazê-lo e ele vai contar um pouco do seu testemunho, que é o pastor João Marcos Cordeiro. Ei, pastor, tudo bem? Somos lá dos eventos, lá atrás, estávamos batendo papo aqui, falando das rádios, dos eventos, cantores, né? Nós entendemos um pouquinho disso, né? Sim, Renata. E ele vai contar o testemunho, viu, gente? Você que está aí ouvindo, você vai ver que testemunho muito lindo que o pastor João Marcos tem, a experiência que ele tem, e Deus vai te dar uma resposta hoje, porque eu sei que esse podcast tem sido uma resposta para muitas pessoas. A gente tem ouvido testemunhos de pessoas que falam, viu, pastor, que foi tocado pelos testemunhos que passaram aqui, né? Respostas de Deus, curas, né? E Deus é maravilhoso. Estou aqui com ele, vamos deixar ele falar um pouquinho, tudo bem, pastor? Tudo bem, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo, Amém. com todos que estão aí nos assistindo. Realmente, nosso Deus é um Deus de propósito. E se nós estamos aqui, é propósito dele. Amém. Né? Vamos aproveitar, então. Amém. Vamos aproveitar, né? Contar tudo aqui. Já estava contando um pouquinho nos bastidores, mas é muito bacana e você vai saber tudo que Deus fez na vida dele. É isso aí. O pastor, ele se converteu novinho, né? O senhor era católico, é isso, né? A história. Na verdade, a cultura, né? A cultura da família católica, não praticava já há muito tempo. Quando fui mais jovem, fui líder de jovens lá na Igreja Católica da cidade de Pindorama. Nós aprendemos muita coisa na época, né? Na área social e tal, que hoje a gente consegue trazer. Porque eu falo que quando Deus nos acha, Deus nos encontra, Ele pode usar aquilo que a gente já tem, os talentos que se nós temos foi Ele que deu naturalmente, né? Assim como Ele pode fazer como Ele fez com o apóstolo Paulo. Amém. Tudo que ele aprendeu até então foi considerado nada, né? Perto do que ele recebeu do Senhor. Então, Deus, ele pode nos usar o que a gente já traz de bagagem, ou pode fazer com que nós deixamos toda essa bagagem para trás para aprender tudo novo com ele. E esses 12 anos você estava na Igreja Católica e conheceu o Evangelho, ou você conheceu um pouco mais tarde? Como que foi? Um pouco mais tarde. Como eu disse, né, quando aos 17, 18 anos eu frequentava a Igreja Católica, era da juventude lá. Depois de um tempo fiquei sem frequentar, né? E até a parte dos eventos, que a gente ficava muito na época dos eventos, feiras, rodeios, né? A parte de estruturas de evento, a gente estava todo final de semana. Então a gente acabou assim deixando meio, né? Creio que Deus existe, creio que Ele que faz tudo, aquela coisa toda, né? Mas me afastei, fiquei ali trabalhando com os eventos. E aos 33 anos, né? Quando eu me converti, eu já tinha conhecido a minha esposa, a família dela, os pais frequentavam a igreja. Ela ia de pequenininha, mas não estava indo mais, né? Quando a gente se conheceu, ela começou a me acompanhar nos eventos. Então, sempre que era possível, a gente ia, frequentava um culto. Então, eu tinha, assim, essa simpatia pelo que a igreja fazia. Era simpatizante, não é? Porque tem um simpatizante que se torna congregado, né? Depois que ele vai mergulhar assim nas coisas de Deus. Eu tinha essa admiração, né? Nunca vi diferente isso, essa admiração que o povo evangélico. Eu lembro ainda que quando eu era bem criança, a minha avó morava bem em frente a uma igreja da Assembleia de Deus do Ministério Catanduva, lá em Pindorama, e eu ficava vendo aqueles ônibus que chegavam para os congressos. Eu sentava na varanda e ficava admirando assim, a adoração daqueles irmãos, assim como às vezes eu passava em frente à congregação cristã, e eu via as orquestras da congregação cristã, e eu sempre fui muito apaixonado por isso, mas eu acredito que acontecia comigo como acontece com muita gente ainda hoje. Você passa, você admira, mas você não julga-se digno de estar ali, naquele lugar. Então, até que vem alguém, né? Cumprindo o seu propósito missionário e fala que Jesus nos ama também. E que esse Jesus quer nos incluir no seu propósito. Então, foi assim. Aos 33 anos, eu entrei pela primeira vez numa igreja para ficar.
Sim, né? A idade de Cristo, né? Olha aí. A idade de Cristo. Pois No ministério, né? Quando ele começou, sim, né? Exato. E aí fui, inclusive, porque trabalhando nos eventos, o pastor da igreja a qual estou hoje, ele construía essas tendas para locação. Sim. E eu pegava dele essas tendas para sublocar nas prefeituras. Que e aí legal. um dia lá fazendo um pagamento, ele falou: olha, eu assumi essa igreja que fica aí no quarteirão de cima da tua casa. Vai lá fazer uma visita. Aí eu fui, junto com a minha esposa, né? E a gente acabou ficando. Nunca mais saí, estamos lá até hoje. Tá lá até hoje. E como começou o evento, pastor? O senhor gostava? É um sonho de criança? Porque cada um tem o seu dom, né? Sim. Eu tenho o dom, por exemplo, eu sou radialista, eu gostava de criança. O pastor tem o dom de trabalhar com eventos. Como que nasceu isso no seu coração? Os eventos eu comecei com 16 anos cantando com as famosas bandas de garagem, né? Sim. Na época era tinha muitas bandas que surgiram disso, então os amigos se reuniam e começavam a tocar nas festinhas de escola e tal, e a gente cantava, né? Só que depois, com o tempo passando, Deus vai nos mostrando, ó, pode cantar, mas o teu negócio é isso aqui. Se sente vai lá incomodado negociar um os eventos. Depois eu entendi com o tempo que o meu lugar, nesse caso, nos eventos, era nos bastidores e não no palco. Mas aí eu fui até 2005, quando até então cantei em banda de baile em Ribeirão, cantei aqui em Catanduva. E aí foi onde que a gente foi convidado para cuidar de agenda de cantores. A gente fiquei com uma dupla aí por 7 anos. Dentro desse tempo, quando a gente ia lá negociar os shows da dupla, as prefeituras começaram mas eu preciso de um palco. Inclusive, teve uma vez em Ariranha, não lembro o ano que foi, que a gente negociou palco, som, tudo para a banda Raiz de Davi fazer o show. Né? A gente esteve lá, aproveitando que a pastora Sueli está aqui, né? Hoje ela está acompanhando hoje. Não, sempre está comigo, né? Eu lembro de um CD que eu comprei numa capinha verde. Eu não lembro se era o da capa verde, eram 2 CDs. Tinha um que era só com louvores da harpa cristã. E assim, eu falo que Deus ele tem muitas maneiras de nos tocar. E uma parte dessa minha conversão, o Raiz de Davi também tem ali uma participação, mesmo a gente nunca tendo conversado, a gente nunca tem se encontrado, né? Olha que lindo. Mas teve isso, né? É uma coisa muito linda. E eu lembro sempre... Eu posso contar aqui? Eu sou falador, vocês me cortam aí. Não, pode falar, pastor. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei um louvor do Elias Silva, porque a Assembleia de Deus, a gente aprendia muitos louvores assim, antigos, né? Mas... E tem um louvor dele que chama o Deus de Israel, né? Fala, ele é quem se abaixa para ver a terra. É lindo esse louvor, né? E quando eu comecei a cantar, Deus me levou à rua que eu morava quando eu tinha 13 anos, e eu ouvia um senhorzinho cantar na viola esse louvor e um outro fazendo segunda voz. Durante o louvor, tanto que eu não consegui mais cantar, a igreja continuou cantando, e Deus me levou, olha, eu já estava ali fisgando você para mim naquele tempo. E aí então Deus vai levando isso a gente, né? Porque quando a gente não conhece a Cristo, o nosso espírito está adormecido. É verdade. Mas quando o Espírito Santo entra e ele começa a trazer de volta e também reviver o nosso espírito, né? É que a gente começa a viver os nossos propósitos, Deus vai te levando por todos os lugares que um dia ele colocou uma pessoa e aquele senhor já nem está mais aqui entre nós, está com o Senhor. Recolhido, né? Por isso que eu falo, quando a gente chegar naquele grande dia, Deus vai nos mostrar a colheita que nós tivemos muitas vezes sem a gente saber. O Raiz de Davi também tem. Não faz isso comigo, vai pedir para eu cantar. Não, esse pedacinho só, o pessoal, porque é lindo esse louvor, né? O senhor canta bem, né? O senhor cantava. Eu nunca pedi pra ninguém cantar aqui, gente. Mas, olha, a gente deixando claro que Deus me falou que meu lugar era nos bastidores, né? Mas canta um pedacinho do refrão pro pessoal saber. O refrão. Que vai falar com alguém, eu tenho certeza. Né? Sim, vou cantar uma parte que ele diz assim. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra, derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença e deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Amém, glória a Deus. Ó, pastor, dá pra continuar cantando, hein? Ah, meu Deus, hein? Um hino, o senhor canta lá na igreja, às vezes, um hino da harpa. Sim. A gente ajuda, né? Assembleiano, eu sou da raiz de assembleiano, então tem os louvor da harpa que é muito marcante, né, na nossa vida. Característico. Não tem jeito. E eu fico muito feliz, e depois o Raiz, você falou do Raiz de Davi, que você ouviu esse CD. Por isso que é muito importante
é o que eu falo, os cantores, pessoas que realmente têm um comprometimento com Deus em oração, em jejum, porque alcança, né? Hoje a gente vê que tem muitos cantores, né? Mas muitos que cantam. Agora, os que adoram são poucos. Hoje a gente sabe que está muito difícil o evangelho. Sim. Mas esses ainda verdadeiros adoradores que têm vida com Deus, alcança, né? Alcança... Exato. Foi bom você ter falado sobre isso, que depois a gente vai falar inclusive dessa parceria. O Rafael e eu, a gente está sempre... Rafael Veitas, um abraço, meu irmão. Sim, a gente está sempre nos bastidores dos eventos que a gente tem a oportunidade que Deus nos dá para organizar, né? Junto a prefeituras ou igrejas, conselho de pastores. E a gente comenta isso depois, voltando para casa, que existem cantores e adoradores, de fato. Sim. Tem cantores que vão lá, cantam muito bem e tudo certo, fazem o seu papel, vão para casa, só que tem adoradores que fazem com que, de repente, os bastidores parem. Sim. E aí você vê lágrimas, você vê até o prefeito da cidade, que nem conhece a Deus, as lágrimas, pessoas ali que, às vezes, eles não estão confessando com seus lábios, mas você já percebe que o Espírito Santo está tendo oportunidade de entrar. Sim. Porque olha que Deus tremendo que nós temos, né? Sim. Ele é transcendente, ou seja, ele ultrapassa tudo que ele criou. Mas para poder entrar no nosso coração, ele precisa da nossa permissão. Ele escolheu agir assim. É verdade. Então, realmente, de fato, a gente se depara com muitas pessoas que cantam muito bem, que são muito bem ensaiadas, muito bem organizadas. Mas existem aqueles que, quando eles entram no palco, ainda você assiste um culto. Amém. Ainda você vê Deus sendo manifestado naquele lugar. E aí você fala, não, realmente a gente está cumprindo aí o propósito de Deus. Né? Amém. E quando Deus alcançou você através do CD, né? Eu vou falar um pouquinho assim, não porque a pastora está aqui sempre me acompanhando, mas quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu senti foi, nunca tinha sentido em lugar nenhum, a esfera realmente de Deus ali no louvor. Quando eu entrei, estava tocando louvor, a primeira vez que eu entrei no Raiz. E eu via, e a pastora sempre me ensinou isso, e a gente sempre aprendeu. A vida com Deus, é você estar no altar, não é de qualquer jeito. É a oração, é jejum. E é por isso que a gente, ouvindo os louvores deles, a gente sente a presença. A gente via que tinha essa entrega, né? Sim. E ela sabe. Então, assim, eu aprendi isso. Então, assim, às vezes eu vou em algum lugar, eu vejo alguém louvando, eu falo, gente, essa pessoa, não é que a gente está julgando, mas a gente sente, fala, a pessoa não está conseguindo alcançar, às vezes, porque virou uma coisa mais mecânica. Exato. Né? Então, essa conversão sua se deu ouvindo um CD, né? Que bênção, né? Não sabia disso. Entre várias coisas, instrumentos, né? Esse foi um deles. Que emocionou, porque, né? Eu sempre falo, às vezes, quem está adorando está em pedaços. É verdade. Quem está adorando, às vezes, ele está, assim, na verdade, precisando ouvir uma palavra. Tem dia, por exemplo, que eu chego no culto com a mensagem pronta. Sim. O pastor tem que andar preparado. Mas eu falo assim, nossa, ainda bem que hoje não sou eu. Porque hoje eu estou precisando ser ministrado. Aí Deus fala, então é desse jeitinho que eu quero te usar. E aí você vai na dependência e Deus te usa como ele usou, como nunca usou antes. Então, voltando a dizer, o que é que precisa estar entre os lábios do adorador e os ouvidos de quem ouve? É a presença de Deus, é o Espírito Santo. Amém. Né? Porque quando a Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel que existe um vale de ossos secos, e o que é que trouxe vida ao vale? O vento vindo, que é o Ruach, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque o Espírito Santo ele tem o poder de pegar ossos e transformar em um exército para a glória de Deus. Então, se você que está me ouvindo hoje, você é um cantor, você é um adorador, e talvez, sei lá, você não se sente mais no auge aí, né, do seu ministério, da escolha que você fez e que Deus te chamou, entenda, o adorador muitas vezes estará em pedaços, mas quem opera através dele é perfeito. Então, continue. Não importa se a sua voz é mais grave, mais aguda, enfim, seja excelente, faça o seu melhor. Porém, entenda que não é dessa tua excelência que virá a salvação das almas, mas do lugar que você deu para Deus na sua vida. Amém, glória a Deus, é verdade, pastor. E daí você começou a ouvir os louvores, aí Deus começou a tocar o seu coração. Aí, como eu disse, né, eu conheci minha esposa eu conheci ela em novembro, a gente brinca, eu lembro das datas, eu conheci ela no dia 20 de novembro, pedi em namoro no dia 16 de dezembro, né? E a gente começou a namorar no outro dia, porque uma coisa muito interessante. Ela falou para mim, amor, eu gosto muito de você, eu aceito, porém, eu sofri muito no relacionamento anterior, então eu preciso ver o que os meus pais acham de você. Sim. Para que eu possa dar essa resposta, né? E ainda bem que eles não falaram nada demais. Ainda bem. Porque ela aceitou. E aí a gente começou assim, a juntos, ela ia comigo nos eventos, nos shows.
E a gente, às vezes, íamos para a igreja com os pais dela. Então, foi havendo esse quebrantamento. Sim. Junto com isso, vinha a dúvida, né? Olha, mas como que eu posso me entregar para Deus, porque eu nunca consegui fazer nada pela metade? Sim. Como que eu vou conseguir me entregar para Deus e continuar? Saio de uma Santa Ceia e vou fazer uma agenda num bar. Não tem como. Né? É difícil. E assim, mas assim, Deus foi preparando tudo, o Espírito Santo foi abrindo o caminho. Eu trabalhei por um bom tempo ainda nesse meio, nessa transição do secular para a nossa área cristã hoje. Né? Eu fiquei trabalhando como divulgador de rádio, depois fiquei trabalhando só com as estruturas, até que inclusive esse trabalho com estruturas de evento, que eu agenciava algumas produtoras, foi onde eu encontrei o Rafael. Rafael estava preparando o primeiro Adora Catanduva com o pastor Juliano Som. Sim. E ele estava cotando equipamento de som, iluminação para alugar, tudo muito acima do que ele esperava de valor. De repente, alguém nos apresentou, né? E a gente começou a se alinhar, fizemos o primeiro, foi muito lindo, né? Sim, ele contou ele super preocupado com aquele evento, que a gente até brinca. Chegou uma hora, eu falei, Rafael, não é melhor deixar? Todo dia ele falava, João, mas tem certeza que esse som vai atender bem o evento? E a gente, até hoje a gente lembra disso e ri muito. E aí, a partir daí, quando o Adora Catanduva saiu do ambiente somente ali do clube de tênis, né? E começou a alcançar outras regiões, porque o pessoal vinha de conselho de pastores de outras cidades e começavam, Rafael, nossa, é tudo tão bem feitinho, vem aqui fazer na nossa cidade, a gente apresenta para a prefeitura, tal. Sim. Foi aonde que essa experiência que eu tinha com as prefeituras ligou com o propósito de Deus na vida do Rafael, e a gente começou a andar junto aí desde 2018 para cá. Sim. Teve a pandemia, teve problemas na pandemia, a gente precisou parar. Mas depois hoje a gente está bem junto, bem forte. Graças a Deus. Um propósito, né? Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Amém. Né? Eu creio. E ninguém anda sozinho, né, pastor? Não. Elias tinha Eliseu, cada um tem uma pessoa para nos ajudar a caminhar. Exatamente. Né? E aí, quando o senhor conheceu o Rafael, falou que foi bem lindo esse encontro, né? Foi sim. Foi. Como que foi esse encontro? O que você sentiu? Você conhecia já o Rafael ou não? Conhecia sim, de nome. Às vezes encontrava em alguns eventos da igreja, né? Mas nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ele, conversado e tal. O Rafa ele chegou numa época em que eu estava com algumas questões pessoais e ele foi um irmão que Deus me apresentou. Sim. E aí não tem jeito, né? Quando a gente se afina e Deus tem um propósito juntos, aí a gente foi conhecendo, a gente está ainda conhecendo o propósito de Deus para nós, na nossa parceria, na nossa amizade, né? E então, assim, que eu tenho para falar é que o Rafael é um irmão para mim. Amém. Muito querido, a gente está sempre junto. E Deus tem feito grandes coisas através da nossa vida. Amém. Né? Aí, voltando um pouquinho, nós estávamos falando da esposa, que o pai e a mãe, o sogro e a sogra aprovou um pouco. Não falou nada, vamos... Até hoje dizem que já fazem 18 anos, né? Então tá ótimo. Já aprovou. Enfim, mais que aprovado. Aí, é só para contar esse tempo de conversão, né? Que eu lembro que mais ou menos no final de 2009, 2010... a prefeitura da minha cidade, lá de Pindorama, eles pediram um show gospel para um evento, e a gente, de acordo com o que eles tinham lá de disponível, a gente trouxe o cantor PG. Sim. E eu até estava mencionando aqui que às vezes o adorador está em cacos, né? E aconteceu um fato naquele dia. Quando o PG tinha acabado de sair do Oficina G3. Da Oficina G3. E ele tinha um projeto, tinha gravado o DVD fazia uns 3 meses, chamava Sou Livre, DVD. Não esqueça nunca mais, você vai saber por quê. E ele tinha, então, fazendo alguns shows, trouxemos ele. Quando ele chegou na cidade, a gente estava almoçando junto. Ligaram que a mãe dele tinha acabado de sofrer um infarto. Meu Deus. E eu entendo assim, a gente vê quando Deus ele traz a calma para o servo. Aquilo já eu fiquei muito admirado, porque, sei lá, eu mesmo, no lugar dele naquela época, eu teria deixado tudo e sair correndo. Voltado. Outros cantores fariam isso, cancelavam, e as pessoas entenderam porque é super compreensivo. Mas o Deus, né, que cuida da gente, traz a calma para a gente também, para esse momento. E ele falou, não, olha, tá tudo bem, ela tá medicada, e amanhã eu já tô de volta, vou fazer o evento. E ele fez um show lindo. A gente teve a oportunidade de estar depois.
Foi onde que ele entregou algumas coisas de Deus para minha vida, como eu disse, né? Ele estava em pedaços, porque pelo que ele estava passando. Sim. Mas isso, o que nós passamos hoje, já fica isso para você também que está me ouvindo. O que nós estamos passando hoje não nos define, né? Não nos define como pessoas. O momento que você está passando talvez seja triste, talvez você iniciou essa semana com uma má notícia, ou você finalizou a semana que passou com uma notícia complicada. Quem sabe foi um exame que você foi ver o resultado e não era o que você esperava, e você está aí triste, sem, às vezes, o desejo de sair para a rua, né? Então, quem sabe você que está me ouvindo hoje, Deus está dizendo para você o seguinte: você pode até estar passando por um momento difícil, sim, mas você é feliz, porque a tua felicidade vem de um lugar, vem de uma fonte que ela jorra constantemente, e é eterna. Então, às vezes as pessoas falam assim: então, olha, eu não consigo, como eu pensava, como passava em frente a uma igreja, eu não sou digno. Na verdade, ninguém é. Sim. O que nos define, o que nos difere de pessoas que ainda não conhecem a Deus, é que nós escolhemos beber a fonte da nossa alegria, de uma fonte que jorra eternamente, que se chama Jesus. Amém. Né? Jesus, ele é o espaço, ele é a pessoa perfeita que vai preencher esse vazio que está em você. Você já tentou através do dinheiro, você tentou através do poder, da influência. Quem sabe se você até passou pelas drogas, buscando satisfazer esse vazio, né? A tristeza que os amigos preenchiam por alguns instantes, mas quando você se via sozinho, estava lá de novo aquele vazio. Jesus é do tamanho deste vazio, ele vai preencher sua vida. E aí você vai passar por momentos difíceis, como o cantor estava passando naquele momento. Mas a tua alegria, ela não vai acabar. Então, eu estou triste hoje, mas eu sou feliz em Cristo Jesus. E através não das palavras do PG naquele momento, mas da atitude que ele teve, porque o que nos difere é isso. Né? A nossa atitude diante da adversidade. Amém. Se você sabe que é uma provação, você está andando na presença de Deus, você passou por uma provação, Deus está usando aquilo que aconteceu com você para apurar você. Amém. Como o ouro passa pelo fogo, ele nunca sai desvalorizado do outro lado. Pelo contrário, é tirado dele todas as impurezas para que ele se torne um ouro puro, um ouro fino. Então, quando você serve a Deus, você passa pela dificuldade, Deus te deixa melhor e mais valioso quando você sai do outro lado. Então, por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, que tem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Né? Porque essa prova, ela vai gerar em você algo que você não conhecia, chamado perseverança. E essa perseverança vai te moldar em alguém com um caráter parecido com o de Cristo. Foi isso que eu vi no PG naquele dia. E aí foi assim, ele disse: olha, meu DVD vai ficar pronto por esses dias, eu vou enviar um para você. Eu quero que você alcance pessoas como Deus me deu a oportunidade de alcançar. E de fato, depois de um mês, chegou o DVD com a dedicatória, e ele fez a dedicatória em cima do plástico. Então esse DVD ficou o ano de 2010 e metade do ano de 2011. Eu estava um dia na rodovia, eu lembro que foi essa rodovia que sai aqui por Itajubi, Novo Horizonte, passando ali por trás. Estava eu achando que estava sozinho, mas o Espírito Santo já estava pronto para habitar o meu coração. E eu falei assim: você quer saber? Eu vou tirar esse DVD aqui do plástico e vou pôr para ouvir. Eu tinha um DVD no carro e ele começou as ministrações dele. E eu me lembro que uma determinada música ele faz uma ministração simples. Acho que foi a mensagem mais simples que eu já ouvi até hoje. Ele tem um louvor que se chama Passar pela Cruz, né? E aí ele ministrou meu coração. Na verdade, o Espírito Santo ministrou, porque ele estava no DVD, ele ministrando no DVD. E aí foi onde eu me vi na rodovia, de braço levantado, recebendo Jesus como Salvador. Né? Cheguei no meu compromisso, enxuguei as lágrimas e toquei a vida sem contar para ninguém. Passou 1 ano e alguns meses. Até que chegou o dia de lá na igrejinha, perto da minha casa, eu não suportar mais o convite, o constrangimento, porque o Espírito Santo ele nos constrange. Sim, com certeza. E quando eu levantei, eu estava no primeiro culto que eu estava sentado separado da minha esposa, na época minha namorada. E quando eu me levantei para ir lá à frente para receber Jesus, ela já estava lá, né? Foi no mesmo dia. E Deus usou um senhorzinho. Eu falo, Deus usa os improváveis. Sim. Deus usa os improváveis.
levantou um senhorzinho, enquanto eu estava lá de joelhos, me rendendo, ele falou, olha, hoje, e Deus usou ele para dizer no meu ouvido, somente para mim ouvir, para eu ouvir. Hoje você declara publicamente o que você fez naquela rodovia, naquele dia, quando estava você e eu naquele lugar. Glória a Deus. E depois daquele dia foram feitas muitas promessas de Deus para minha vida. Grande parte delas foram cumpridas e outras eu sei que virá cumprir, porque quem promete é Ele e Ele não volta atrás. Amém. Pastor, nós vamos só dar um minutinho para os intervalos, mas a gente já volta, que ele vai contar um pouquinho dessas promessas para a gente. Podcast Adoração com Renata Clemente. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. Vem, você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na Rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. Estamos de volta e nós vamos agora falar um pouquinho do Santa Rita. Isso mesmo, Supermercado Santa Rita. Algumas ofertas dessa semana até o dia 10/7 de julho de 2025, tá? Você dá uma chamadinha lá no WhatsApp. Eu vou passar 3 ofertinhas, mas lá tem um montão pra você, ó. A gente tá com a promoção músculo, o quilo, R$ 30,90. Também tem filé de frango congelado, R$ 17,90 o quilo. E também o arroz solito, o quilo de 5 quilos, R$ 19,90. Chama no WhatsApp que você vai dar uma olhada em toda a oferta que tem no Supermercado Santa Rita essa semana, tá bom? E eu quero falar um pouquinho para vocês, gente, da Cris Depilação, né, dos nossos apoiadores que estão nos apoiando, a Cris Depilação, que ela faz design de sobrancelhas. Então, você que está nos vendo aí, a Cristiane Maria Faria, @ tá, dela lá no Instagram. Procura lá, dá uma olhadinha no trabalho dela, que é super especial. E também a gente tem a Ivanete Teutônio, que também faz as unhas, tem unhas em gel, faz um trabalho super bacana também. Está nos apoiando, que tá @Ivanete_Teutônio. Então procura lá no Instagram também, segue ela, viu? E também tem a Patrícia Musatti, isso mesmo, a Patrícia Musatti, que é o Ateliê dos Caixos, @Ateliê dos Caixos. Então dá uma olhadinha lá, que ela cuida das meninas cacheadas, viu, gente? Então as 3 são abençoadas, tem testemunhos para contar do apoio que elas têm nos dado aqui no podcast Adoração, tá bom? Então vamos lá, segue lá. E vamos voltar com o pastor. Agora a gente coloca o óculos, né, pastor? Porque não enxerga olhando pro celular, né? Assim, né? Vai ficando mais
mais assim, experiente, madura, Isso aí. fica assim, né, pastor? Eu falei que depois que eu completei 40 anos, no outro dia, minha visão de perto foi embora. Já foi, então, é os 40 anos, mas é uma idade boa os 40 anos, né? Boa. A gente acaba adquirindo uma maturidade, né? Então, é bacana. Eu também tô nessa faixa aí, né? Mas a gente não vamos falar o 40 que a gente não aparenta. Não aparenta, é verdade, ainda mesmo. 40 né? Deixa, né? Isso. Mas, pastor, o senhor estava falando das promessas. As que se cumpriram, pode falar um pouquinho das que se cumpriram? E depois as que o Senhor Deus falou. Qual foi a que se cumpriu, que você, assim, falou, nossa, essa era que quando Deus falou, o coração bateu e você ficou aguardando essa promessa, assim? Eu vou te falar de duas. Sim. Uma que quando Deus fez a promessa, através de alguém que foi usado, uma foi a que eu falei, não, Senhor, por favor, essa não. E a outra falou, amém, Senhor, eu confio no Senhor. Uma foi essa questão dos eventos. Sim. Que a gente está vendo se cumprir, né? E a gente brincou com os 40, está se cumprindo dentro desse período. Né? Então vamos falar que é excelente. Excelente, né? Então, que foi a questão dos eventos que Deus ia direcionar. Eu tinha conhecido algumas pessoas dentro deste meio, né? E situações que nem vale a pena comentar, mas onde que a gente se sentiu mal, a gente pensou em desistir, mas quando você está na dependência dele, seguindo a orientação dele, porque assim, às vezes, quando a gente recebe uma promessa, acho que nosso maior problema em receber as promessas é o tempo que nós temos que esperar para elas se cumprir. Precisa de um tempo. É verdade. E às vezes fala, mas Deus não está preso ao tempo. Mas Ele escolhe, muitas vezes, se você olhar o processo do tempo, né, para realizar. Se você olhar para os homens e mulheres da Bíblia e outros, né, que são pais da igreja, pessoas usadas, o tempo sempre foi o preparativo. Existem algumas pessoas que dizem que o tempo cura tudo, mas na verdade eu não acredito. Eu acredito que Deus, através do tempo, é quem realiza as coisas. Sim. Não é? Porque se você coloca uma falta de perdão dentro de um espaço de tempo, você não consegue resolver. Né? Mas, enfim, com o tempo, você pode perceber, Davi ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, e ele precisou esperar ainda mais quase 14 anos para se assentar ao trono de fato. Sim. Porque o trono para Davi naquele tempo seria o fim da vida dele. Sim. Então Deus te promete e Ele vai te preparando através do tempo para que você esteja capacitado para aquilo. Sim. Porque Deus, como eu disse no início, Ele não precisa necessariamente, como uma empresa, você tem que apresentar um currículo e aquele que tem um currículo mais preparado é quem vai ganhar a vaga. Né? Deus, na verdade, não. Ele só precisa de um coração com a motivação certa. É verdade. Né? Então, foi assim que a gente esperou. Eu acredito que hoje está sendo cumprida a vontade de Deus para a minha vida, da gente poder viver desta área de uma maneira simples, porém digna, né? E esse é o nosso desejo. E não somente essa questão, mas também a questão de você sentir-se útil na obra de Deus. Sim. E a obra de Deus sair das quatro paredes, que é a casa de Deus, que é a igreja, né? O templo. Sim. É claro que o templo ele é extremamente importante para que você se capacite, para que você receba pessoas, para que você cuide de pessoas, para que você seja cuidado. Mas depois a obra de Deus é lá fora, é no campo. Sim. Lembra quando Pedro olha para Deus, para Jesus e fala, Senhor, no Monte da Transfiguração, é bom demais estar nesse lugar. Vamos preparar uma tenda aqui para que a gente habite aqui. E aí Jesus vai dizer, Deus vai chamar a atenção de Pedro, né? Porque na verdade o lugar do êxtase não é exatamente o lugar da batalha. Você precisa descer o vale, porque é lá que estão os enfermos. Lá que estão os necessitados, aqueles que precisam ser alcançados. Eu gosto muito. Eu não concordo com algumas questões, né, com relação aos shows na praça. Principalmente com valores, e não vou entrar nessa questão. Mas eu gosto muito do show na praça, porque lá você vai atrás. A nossa igreja... A igreja, de um modo geral, por um bom tempo, e eu louvo a Deus porque tem pessoas que estão tendo essa visão, mas a igreja, por um bom tempo, achou o seguinte, olha, nós somos uma igreja passiva. A gente recebe pessoas e aqueles que se adequam a nós, a gente continua cuidando. Sim. Então, aqueles que chegam e que não se adequam, porque o pecado, ele é complicadíssimo. Isso é verdade. É por isso que ele leva à morte. Né? O pecado é o único que consegue destruir uma criação feita por Deus. Sim. Então,
O pecado, a pessoa vem, ela se converte, ela é sincera, não falta sinceridade, mas falta poder. E muitas vezes a gente não está capacitado, não estou dizendo, não criticando a igreja foi escolhida por Cristo, ela é a noiva, ela que vai habitar o céu. Mas muitas vezes as instituições não estão preparadas para cuidar dessas pessoas. Uma parte é cuidada, mas tem pessoas que estão dentro, de repente, de um vício, dentro de um estilo de vida que desagrada a Deus, mas que no sentido, se a gente olhar, o pecado é mais forte do que nós. Com certeza. Então a gente precisa de alguém mais forte que o pecado habitando em nós. E nós muitas vezes não conseguimos ajudar essas pessoas e elas desistem. E elas saem da igreja pior do que quando elas chegaram. Apesar de terem encontrado a Cristo, apesar de ter vivido o êxtase. Então, eu olho para a oportunidade de estar numa praça, alcançando essas pessoas. Porque aí sim, essa é a igreja ativa, a igreja militante, a qual as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, esse propósito eu louvo a Deus que é uma das promessas sendo cumprida. Ela está em processo de cumprimento. A outra promessa era o fato de cuidar de pessoas, de ser um líder de uma congregação. Sim. Isso, eu lembro que a Vanessa ainda falava, Vanessa, um beijo, eu te amo, viu? Minha companheira. Beijo para ela, Vanessa. A Vanessa ainda falava, amor, 2 coisas que eu te peço para você não aceitar, ser político e ser pastor. Né? Eu recebi os 2 convites. Na verdade, um foi convite e eu consegui dizer não. Mas o outro veio de Deus, aí não teve jeito. Não tem como. Tanto que quando veio eu lembro-me que o meu pastor, o pastor Joeber, que ficou 10 anos ali cuidando da gente e recebeu a ele a oportunidade de seguir a obra adiante. O pastor Elande Mariano, que é o nosso pastor presidente de Marília, entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tem te observado, a gente tem olhado tua vida, você tem uma linha mais ou menos parecida com a do pastor, então eu gostaria que você assumisse. Só que naquele tempo, Renata, nós estávamos, era o ano de 2021, no meio da pandemia. O meu pai havia falecido de Covid há 7 meses. Meu Deus. E minha mãe estava acamada. Na época eu trabalhava numa empresa à noite. Então, assim, era uma noite sim, uma não. Então, eu trabalhava à noite, durante o dia, a minha esposa cuidava da mãe à noite, e eu vinha cuidar da mãe de dia para que ela pudesse trabalhar durante o dia. E eu estava na igreja também, só que era assim, tinha culto que eu estava, tinha culto que eu não estava. Mas eu era um auxiliar, né? A igreja conhecia o meu trabalho, sabia disso, mas eu era muito participativo da igreja, apesar de ter esse trabalho. Sim. Então, quando veio o convite, eu falei, olha, pastor, humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Minha mãe tinha Alzheimer já fazia 3 anos, mas com o falecimento do pai, piorou, né? E foi quando ele falou, nossa, não sabia disso tudo, meu Deus e tal. Mas ele falou, olha, mas você não pode aceitar só de uma maneira interina, para a gente ver o que vai fazer, porque eu preciso que o pastor assuma aqui já na semana que vem. Enfim, aí minha mãe, depois dessa ligação, ela me chamou num lapso aí de lucidez que o Espírito Santo deu a ela, e ela falou que era para aceitar, que ela sabia que isso ia acontecer na minha vida. Olha. E aí quando eu fui, mãe, mas olha o que está acontecendo, a loucura que está na nossa vida. Ela falou assim, Deus faz tudo certo, Deus faz tudo perfeito. Diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de levar minha mãe para a igreja, porque eu fui o primeiro a ir para a igreja. Minha mãe, meu pai, né? Minha mãe, eu discipulei ela para o batismo, ela desceu as águas com 70 anos de idade. Que bênção, né? E aí ela disse, olha, foi você que me ensinou a confiar em Deus, confia nele. Aí a gente aceitou, e o primeiro fúnebre que eu fiz com 30 dias de pastor foi da minha mãe. Meu Deus. Foi o primeiro fúnebre que eu fiz. E então, realmente, Deus, ele faz tudo perfeito. Sim. Tudo perfeito. Por mais que pareça que as circunstâncias estejam, né? Porque as circunstâncias, elas formam uma neblina ao nosso redor. Sim. E essa neblina, quando a gente olha, a gente não consegue enxergar um palmo à frente. Mas o Deus que habita dentro da gente, eu falo isso, eu sinto a presença dele. O Deus que habita em nós, ele sabe a notícia do jornal de amanhã. Ele sabe o que está atrás da curva. A nossa preocupação está com coisas pequenas, mas que são importantes para nós. O nosso sustento, o que nós vamos dar para os nossos filhos, qual será o nosso legado. Será que o meu legado será um legado igual aquele rei que foi escrito na lápide dele, foi sem deixar saudade?
Ou será que o nosso legado será como o de Moisés, que Deus precisou esconder o corpo dele para que o túmulo dele não fosse um instrumento de adoração? Sim. Como será o nosso legado? Entenda, se entrega apenas, confia no Senhor. Amém. E o próprio Mateus capítulo de número 6 vai dizer, olha, não se preocupe com o que vestir, com o que comer, né? Porque Deus faz isso. Amém. Apenas se entregue a Ele, busca o reino de Deus, sua justiça, e estas coisas, o básico, o necessário será acrescentado. Amém. E a gente fala, né, pastor, é até emocionante, porque... Emocionante não, é o Espírito Santo mesmo que fala com a gente, porque Deus, ele prometeu e ele fez tudo dessa forma linda, essas duas promessas Sim. que ele te prometeu. E às vezes a pessoa que está do outro lado, ela tem uma promessa, eu mesmo já... Até a pastora sempre fala isso, ó, quando Deus promete, só pode esperar que o inimigo vai se levantar, né? Sim. Ele se levanta, porque ele não quer que a gente alcance aquela promessa, Sim. né? E você, nessa confusão toda que estava a sua vida, a mãe acamada, você Exato. trabalha... E você falou, o pastor falou uma coisa um pouquinho atrás, que Deus não chama ninguém parado, né? Sempre alguém está trabalhando, fazendo Exato. Algo. Né? Você até falou sobre Eliseu, que estava cuidando dos bois, né? E Deus tem falado isso no meu coração sempre. E é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso, né? As promessas. Tem gente que já não acredita mais. Eu tive promessas lá com meus 16 anos também, né? Já se cumpriu, mas tem outras que eu tive e não se cumpriu, né? Então, a promessa, quando Deus fala, ele cumpre. Ele dá estratégia, e essas duas foram as duas que mais... Eu sei que foram mais, né? Que Deus com certeza cumpriu. Mas tem algumas ainda que há de vir e que o pastor está esperando, né? Eu estou esperando nele. É promessa e sonho também, é isso. Porque às vezes a gente sonha, mas não é o sonho de Deus. Mas tem coisas que a gente sonha e é promessa e sonho. Como eu disse, né? Pastorear uma igreja, que a gente está aprendendo, né? Agora vai completar em setembro 4 anos. Pastorear não era um sonho. Sim. Mas... o desejo de saber sobre as coisas de Deus foi como o próprio pastor Elano disse. Ele falou, olha, tenho pessoas aqui querendo ir para aí. Aqui de Marília querendo ir para aí para cuidar dessa igreja. Sim. Mas eu estou convidando, estou recrutando quem Deus me deu a orientação, né? Para isso. Então, essa preocupação de saber, olha, não é para mim, eu não desejo, mas eu me preocupo qual será o resultado se eu não aceitar. É claro, para Deus, quando você não aceita fazer algo, ele levanta outro, nem que for caído lá na rua, para fazer essa obra. Sim. Isso para Deus não tem problema nenhum. Mas você deixará de viver aquilo que Deus tem para você, talvez por não aceitar um sonho dele. E às vezes, para que a gente possa viver os sonhos de Deus, nós precisamos deixar os nossos sonhos de lado. Por isso que a Bíblia vai dizer que os sonhos deles são infinitamente maiores do que os nossos. Então, quando você confia em alguém que pode realizar algo absurdamente maior do que você sonha, fique tranquilo que ele não volta atrás. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Sim. E essas promessas agora, que pode falar uma que ele prometeu que é um sonho, de repente, ó, eu tenho sonho, aí o Senhor veio e confirmou, ó, esse realmente é meu sonho para você. Tem alguma dessas promessas, pastor, que há de vir? Tem. Por exemplo, eu estou com 46 anos, e Deus me prometeu que vai me dar um filho. Amém. Eu ainda não tenho. Amém. Né? Mas eu estou esperando no Senhor. Né? Se for a vontade dele. Porque eu entendi que em momentos que eu passei na minha vida, eu precisaria estar cuidando de pessoas. Sim. Foi no caso dos meus pais, né? Pessoas da minha família, enfim. Hoje eu estou apto a isso, se ele desejar que aconteça agora. Ao coração da minha esposa é a mesma coisa. Se desejar que não aconteça, não vai acontecer. Às vezes eu falo, mas é minha idade. Aí Deus me leva lá para Abraão, que tinha o dobro da minha quando recebeu a promessa. Sim. Então ele pode fazer, o nosso Deus é o único, né, que pode fazer, trazer à existência as coisas que não existem. Mas eu acredito que Deus vai dar, viu, para você um filho. Eu também tive uma promessa e Deus me deu, depois de 10 anos de casada, usou o pastor Júnior para orar por mim, né, a pastora Suelen, e foi assim, foi uma promessa, e Deus deu, e eu creio assim, em nome de Jesus, que o Senhor também vai ter. A Mariana que sentou aqui, recebo, em nome de Jesus. Ela sentou e falou para mim que ela também queria ter um filho. Eu falei, Senhor vai dar logo para ela, e eu tô também profetizando na vida de vocês. Recebo, em nome de Jesus. E logo vocês vão dar testemunho dessa, vai lembrar, ela falou, nossa, o Senhor prometeu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Né? E não tá, eu tive a minha com 33 anos, também achava, nossa, como que eu vou, eu não tenho muito pique, viu, pastor, para brincar, né?
Mas assim, é mais a mãe que brinca. Sim. Agora o pai brinca mais. Eu não tenho muito pique. Como eu disse, eu não tenho muito pique. O pai tem mais que eu. Mas Deus, ele faz de uma forma tremenda. É uma Sim. bênção na nossa vida. Né? Então, assim, Deus conhece e eu tô vendo lá na frente um nenezinho. Vai trazer aqui para... Conforme a vontade dele. Amém. Deixa eu só concluir essa questão que você me disse de Deus não chamar pessoas desocupadas. Sim. Deus, ele tem... Eu aprendi com o pastor Ademilson isso, que Deus, ele sempre vai chamar alguém que está ocupado. Você olha na palavra de Deus. E outra coisa, o que precisamos fazer quando nós recebemos uma promessa de Deus? Talvez você está aí me ouvindo ou nos vendo e você tem uma promessa para a tua vida e você, tanto que demorou, parece que não vai se cumprir. Mas a minha pergunta para você, responda para você mesmo. O que você está fazendo? Como você está se capacitando para que quando essa promessa se cumprir, você possa viver ela de uma maneira excelente? Não é? Como eu disse, Eliseu, ele foi chamado para o ministério, ele estava ocupado. Ele estava ocupado e estava gerando renda. Né? Como a gente falou antes, conversando com a irmã. Como que eu faço? Porque o que eu faço hoje, eu não sinto que glorifica a Deus, mas vai chegar um momento em que você vai entender que Deus está te chamando para algo muito mais valioso e Ele é quem cuida de você e da sua família. Amém. Né? E aí, a ponto de você não olhar para trás. Eu gosto muito de Eliseu, porque quando ele recebe o chamado, ele faz o seguinte, ele pega os bois que ele estava usando e ele oferece em sacrifício. E a lenha para o sacrifício era o arado. E ele está dizendo ali, olha, Senhor, eu aceito o teu chamado, confio no Senhor, porque quem me chamou para boa obra é fiel para cumpri-la. A ponto de não olhar para trás, não sentir mais o desejo. Então, não olhe para trás, apenas siga em frente. Pode ter certeza, Deus é maravilhoso e poderoso. Porque aquilo que queima em teu coração, que Deus te chamou para fazer, faça. E eu quero já aqui profetizar que esse podcast, não só esse, mas todos os outros trabalhos que Deus colocou na sua vida, vão te trazer um sustento e calma para que você possa realizá-lo de uma maneira tranquila, sem se preocupar. Porém, já sabendo que nunca é fácil para quem caminha num lugar que não é nosso. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Esse mundo é um lugar de passagem para nós. Então, sempre vai ter um deserto escaldante. Mas o Espírito de Deus é aquele que vai te trazer, de vez em quando, um copo de água gelada. Para que você se refresque. E como foi com Elias, para que você se alimente para enfrentar a caminhada que tem pela frente. Amém, tá pastor. bom? Eu creio e recebo. Amém. Porque só Deus sabe o que a gente passa, né? Às vezes as pessoas veem o nosso testemunho do pastor, mas não sabem o que a gente está passando lá atrás, em casa, às vezes nós temos, o pastor falou, nós temos a luta é diária, é um leão por dia, né? Às vezes é uns 2, 3, né? Então a luta é diária. Então não é só você que está nos vendo, que passa, mas a gente está aqui, pastor, né? Lutando, né? Estamos aqui falando a palavra, estamos aqui naquilo que Deus nos chamou. Exato. E você que está aí também ouvindo, você pode ser curado, você pode ser transformado, tem jeito para você. Tem. Né, pastor? E aí o pastor, assim, voltando na igreja, o pastor aceitou o chamado de ser pastor. Sim. Nós somos dos filhinhos, né? Filhinhos, só tô profetizando, quem sabe em 2, né? Isso. E aí o pastor tá pastoreando lá. O pastor falou, não, é você que eu senti, o pastor Elande, né? Que é o presidente do ministério. Sim. E aí, o senhor não sentiu aquela coisa, mas a gente sente diminuído, não sei se já aconteceu isso, pastor, mas tem tantos. Os sentimentos são tantos. Tem tantos, e como né? a gente andava do lado do pastor que estava na época, a gente via também as coisas que aconteciam. Sim. Né? Mas aí a gente vai entendendo, porque Deus, ele segue uma linha dentro de um propósito, e até estava lendo a palavra do Senhor ontem, nesta passagem no meu devocional, quando lá em Êxodo 33, a Bíblia vai deixar clara que Deus falava com Moisés face a face, né? Mas tinha um detalhe no final desse versículo, que diz assim, que Josué não se apartava da tenda. Então eu vejo Josué como aquele que não ouve Deus falar, e quando o seu líder sai para anunciar no arraial a mensagem, ele também não ouve a mensagem, porque ele estava lá na tenda. Então, é uma questão, a servidão de Josué era algo extraordinário. Quando Josué recebe a notícia
do próprio Deus, que ele haveria de dar continuidade. E o Josué olhava, primeira coisa que a gente sabe que passou na mente dele, meu Deus, esse povo atribulado, que Moisés teve vontade de sair correndo, né? Eu vou assumir esse povo. E ainda como alguém que vai cumprir uma promessa, ou cumprir um propósito ainda que Moisés não me ensinou como vou tomar essa terra. Sim. Né? E eles foram lá espiar e eles viram que os gigantes estão lá. Então, às vezes, a gente olhava e falava, meu Deus, como será? Mas eu creio que assim, eu não era um desejo, confesso, eu não vejo pecado nisso. Não, sim. Né? Eu preferia ter continuado lá como Eliseu ficou conhecido, o homem que derramava água sobre as mãos de Elias. Mas era o propósito de Deus. Sim. E a gente se ajoelhou para receber isso e se levantou já com essa convicção e nunca mais isso passou pela minha cabeça, nem meu coração. Deus capacitou minha esposa para me ajudar e ela de fato cumpre o seu papel. Eu quero dizer aqui que se você me fizesse a pergunta sobre alguém que eu me espelho hoje, entre os nomes, eu diria que em primeiro lugar a minha esposa. Amém. Porque a minha esposa é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Amém. Eu me vejo insensato às vezes perto da minha esposa. Sim. A sensatez. E a mulher, ela tem isso, né? Vocês nasceram já com um dispositivo que o homem não tem. Não tem. Que é o dispositivo. Eu sempre falo, quando uma mulher olha para você que está me vendo aí, quando a tua mulher fala, não faz negócio com essa pessoa, se ela é uma mulher de Deus, ela mandar você não fazer um negócio com essa pessoa, não faça, por favor. Porque pode ter certeza que Deus está falando através da vida dela. Então, a minha esposa, ela tem muito disso. Ela sempre me falou, amor, olha, eu sinto de Deus que isso vai dar certo. Então, ela é uma pessoa que eu admiro demais pela sua sensatez. E eu sempre falava, Senhor, o senhor quer que eu dirija a sua igreja? Fala com a minha primeira, que a minha primeira igreja é minha esposa. Sim. Fala com ela primeiro. E ela mesma trouxe a seguinte questão, e se a gente não aceita? E lá na frente se arrepende, vê coisas de repente acontecendo, ou como eu disse, Deus é perfeito, ele faz as coisas e se você não quer, ele levanta quem quer, mas o método que a pessoa pode usar seja diferente do que estamos acostumados. E aí então eu fui encorajado por ela. Hoje estamos lá. Sim. Temos dificuldades, obviamente, para entrar na Terra Prometida ainda. Os gigantes estão lá. O que Deus é tremendo, né? Ele pode fazer assim, com estalar de dedo, fazer os problemas sumirem. Sim. Mas ele quer ver você se aplicando naquilo. Mas ele já prometeu que a vitória vem dele. Então, e a própria Bíblia vai dizer que o que fez com que aquelas pessoas tivessem que sair da terra não é porque Israel era o queridinho de Deus, mas porque eles fizeram com que a ira de Deus transbordasse, né? Então, nós temos que entender que muitas vezes Deus nos usa, mas não para prejudicar ninguém, mas é que Deus já está tratando com aquela pessoa também. Amém. Né? Porque Deus é amor, mas ele também é justiça, né, pastor? A justiça dele está embutida dentro do amor. O amor que a gente ouve por aí, mas Deus... Por exemplo, a gente vê uma apresentadora de TV famosa falar outro dia, o Deus que eu conheci é um Deus que é amor, mas o amor que ela menciona é um amor inconsequente. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele pega aquele que está sujo, que o mundo jogou na lata do lixo, a família não acredita mais. E ele esquece tudo que aconteceu se essa pessoa desejar viver uma nova vida. Vida essa que ele mesmo estará dentro dessa pessoa para renovar. Esse é o amor incondicional, que não olha o que você fez. Agora, o amor inconsequente, ele não liga para o que você faz. Sim. Viva, faça o que você quiser, beba todas as taças de todos os prazeres, que eu vou continuar sendo aquele bom velhinho assentado dizendo amém para tudo. Esse velhinho aí é Papai Noel, não é Deus. Amém. Pastor, nós estamos nos minutos finais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Adora e da igreja também, convidar o pessoal para ir na igreja, o pessoal de Pindorama, Jardim das Palmeiras, até de Catanduva, que queira conhecer essa obra, né? Sim. E um pouquinho do Adora também, como que o contato para show, para o pessoal falando com o senhor. Tá, ok. Eu vou falar da igreja primeiro. Nós estamos lá no bairro conhecido como Ítalo Colombo, a Coab, lá de Pindorama. Né? Se você quiser nos conhecer, eu falo moramos porque eu moro perto da igreja, na mesma rua. Nós estamos ali na rua Alzira Trida Martins, no 261, onde está ali a nossa igreja. Se você é de Catanduva, não tem como se locomover, nós temos a nossa igreja central, né, com o pastor Ademilson, ali na Avenida Agudo Romão Filho, conhecida como a Boiadeira. Isso, a Boiadeira, aqui.
É uma igreja abençoada, que tem um ensino maravilhoso lá às terças-feiras, Sim. inclusive, com o pastor Ademilson. Mas nós temos congregações no Jardim Paulista, no Cidade Jardim, no São Francisco, no Nova Catanduva, no Eldorado, no Bom Pastor. Sim. São inúmeros lugares. Temos em Catiguá também. Então, você que é dessas cidades, pode procurar aí o Ministério Marília ou uma igreja que está aí pregando a verdade. Porque, pastor, como eu sei que igreja que eu devo ficar? Uma igreja que, quando ela prega, a mensagem te constrange, que faça com que você analise você mesmo e não o próximo. A mensagem tem que ter Jesus Cristo, porque senão ela é vã, não é? E uma igreja, só que não seja uma igreja, essa igreja aqui é gostoso, porque tem ar-condicionado, porque tem um som bom. Ela tem que ter tudo isso, sim, mas ela precisa ter Jesus. Se essa igreja te atende dessa maneira, se ela gerou em você a necessidade de mudança, essa é a igreja que Jesus opera. Ela pode ser do lado da tua casa ou pode ser do outro lado da cidade. Deus vai te ajudar a você chegar até lá. Mas se você quiser estar com a gente lá, culto de ensino da Palavra de Deus, quinta-feira, às 19h30, com oração. Sim. E domingo, escola bíblica dominical às 9h e culto da família e de departamentos às 19 horas. Você está convidado. Temos agora uma oportunidade, posso falar do rádio? Pode. Lá na cidade de Pindorama, um abraço aí para o locutor aqui da Nativo, Jorginho Amaral. Sim. Eles têm a rádio local lá, com a família dele. A gente recebeu o convite há um mês de estar ministrando um programa lá às terças-feiras, das 20 às 22, onde a gente leva adoração, onde a gente leva a palavra de Deus, Amém. né? E falamos sobre curiosidades bíblicas. Tem alcançado muita gente através da internet. Então, é um programa chamado Encontro com Jesus. A gente não é locutor, como aqui a nossa querida Renata, porém, a gente fala, e fala bastante, Sim. mas vamos falar de Jesus. Amém. Então, você vai ouvir Jesus, e onde você ouve Jesus fica, né? Porque ele está presente. Amém. Muito bem, então, sintoniza lá, o site, né? Posso Sim, falar o site? pode. www.tropicalpindorama.com.br. Terça-feira, 20 horas, nós estamos lá falando do Senhor Jesus. Amém. E sobre o Adora, que é essa realização, né, da promessa de Deus na nossa vida, na minha, ainda mais na do Rafael, né, que iniciou levantando essa bandeira. E assim, Rafael, eu quero te agradecer, aproveitar para te agradecer por você ter paciência comigo, que eu sou explosivo e ele é calmo. Ele é calmo. Né? E nós dois, a Fabiola fala que a gente, assim, completa, porque a gente é diferente, né? Deus, ele trabalha assim. Então, eu quero te agradecer por me incluir nesse projeto, louvar a Deus pela sua vida, Rafael. E o Adora saiu ali do âmbito da igreja, saiu do âmbito do local, do evento, e começou a ir por onde, em lugares improváveis, porque tem lugar que pessoas nos contratam sem sequer conhecer ou acreditar em Deus, e pessoas estão sendo tocadas. Amém. É óbvio que tudo que hoje é grande começou pequeno. Mas nós estamos caminhando. O Adora, você pode encontrar o trabalho do Adora lá no Instagram, o @Adora Produções. Tem também o @Adora Catanduva, que é o projeto da igreja junto com o Adora Produções, ou no www.adoraproduções.com. E você vê lá os shows, os cantores, onde a gente vai estar na semana que vem, onde a gente vai estar mês que vem. Quem sabe pode ser aí, na tua cidade. Ou então, sabe o que você faz? Vai lá no teu prefeito, você votou nele. Falou, prefeito, traz o Adora aqui para fazer um show na praça. É verdade, né? Então, o propósito do Adora é levar a adoração, levar um evento que quem contrata vai falar, meu Deus, como alguns dizem, contratei, os seguranças trabalharam sorrindo porque não tiveram trabalho nenhum. Vendeu muito, porque crente come, né? E não come pouco. Então, já estou olhando aqui pelo tamanho do pastor aqui. Então, gente, é uma bênção. Eu agradeço mesmo de coração essa oportunidade por falar dessas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Amém, pastor. E a gente vai encerrar, mas eu quero que o pastor faça uma oração para a gente encerrar, né? Que o senhor doque o senhor para direcionar essa oração para quem está nos ouvindo. E vamos deixar agora a oração, a gente já volta para dar um beijo, um tchau para você, tá bom? Vamos lá, pastor. Quero orar por vocês, orar por este programa, Amém. Orar pela vida de todos que estão aqui trabalhando, né? E também orar por quem está aí nos assistindo, que vai nos assistir daqui a pouquinho, e os que vão nos assistir, sabe Deus quando? Quando Deus, como foi comigo lá com aquele DVD que eu fui ouvir depois de 1 ano e pouco. Sim. Quem sabe você vai ouvir, no dia que você estiver ouvindo, que esta oração possa trazer conforto ao seu coração. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
Eu quero te agradecer, meu Pai. A nossa palavra hoje é gratidão. Nós agradecemos, meu Pai, pelas promessas cumpridas na nossa vida. Te agradecemos, meu Pai, pelo cuidado que o Senhor tem, que é visível, que nem as circunstâncias mais escuras são capazes de encobrir o cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu neste dia, por aqueles livramentos que nós nunca vamos saber que aconteceram, porque o Senhor realizou no oculto. Aquele minuto que nós saímos antes, ou aquele minuto que nós passamos naquele lugar depois, que causou, Senhor, um grande livramento na nossa vida. Obrigado por ser um Deus de detalhes, por ser um Deus que trabalha através de pequenas coisas, de circunstâncias pequenas e até, por que não dizer, de pessoas que se julgam pequenas. Obrigado por nos usar como instrumento e obrigado por apresentar os seus instrumentos durante a nossa vida. Obrigado por se importar conosco. Obrigado por este programa que está alcançando essa pessoa, que está ouvindo essa oração agora. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, através do seu Filho, do sacrifício dele, de nos trazer de volta, de nos tirar, Senhor, de uma vida de inimizade e nos fazer hoje, além de amigos de Deus, família de Deus e habitantes do céu e herdeiros de uma vida que já é eterna hoje e nunca se findará. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos capacita a fazer aquilo que nós nem sonhávamos em ser capazes. Obrigado, meu Pai, pelos nãos que o Senhor entregou para nós, porque todo bom pai sabe quando dar o não para o filho. Ó Deus, em nome de Jesus, talvez quem está me vendo agora, quem está nos ouvindo agora, recebeu um não do Senhor, está chateado. Mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir através deste impedimento que o Senhor causou agora, grandes coisas a serem realizadas e evitar também outras tão ruins que poderiam acontecer se a nossa vontade prevalecesse e não a sua. Em nome de Jesus eu te apresento este dia, eu te apresento, Senhor Jesus, os dias que virão, te apresento, Senhor, a vida da Renata, da pastora Suelen, dos meninos que estão trabalhando, das pessoas que abriram as portas, Senhor, desta empresa, para que o teu nome fosse glorificado através deste veículo, porque tudo que foi criado pertence ao Senhor, e nós, Senhor, estamos aqui para dizer que nós reconhecemos a nossa dependência, e nos apresentamos, Senhor, mesmo que não sejam os nossos sonhos, mas se são os seus, abre as portas, nos capacita para realizar de uma maneira excelente. Cura, Senhor, aqueles que estão esperando, que estão confiando em Ti, Senhor, através de uma enfermidade que surgiu de repente na sua vida. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus da Bíblia, que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Nós somos gratos por tudo e apresentamos o nosso coração como teu trono para que o Senhor reine, para que o Senhor se assente e governe todas as coisas. Toma as chaves das nossas vidas, ó Espírito Santo de Deus, e faça as mudanças necessárias. Amém. Cuida de cada detalhe e te agradecemos por ser um Pai que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito obrigada, viu, pastor, pelo convite, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Estar aqui, ser boca de Deus nas nossas vidas, viu? E vamos voltar, logo voltamos, vamos trazer novidades, viu? Sempre junto com a gente, tá, okay, né? Tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês também que estiveram conosco, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te alcance. Continue sempre com a gente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.